Olá, tudo bem com você que nos acompanha pela rádio e TV Novo Tempo e também pelas plataformas digitais? Seja muito bem-vindo à classe bíblica Apocalipse e Revelações de Esperança. Aqui o pastor Luiz Gonçalves tem sido usado por Deus para nos ensinar sobre esse livro da Bíblia cheio de revelações de Cristo para todos nós. Teremos 21 encontros e hoje nós estamos no 8º dia de estudos. Mas se você perdeu algum desses nossos encontros ou quiser rever algum, é só entrar no ntplay.com. Todos os episódios que foram exibidos aqui vão diretamente para lá, ntplay.com. E para você poder acompanhar esse estudo de maneira mais completa, eu vou te oferecer esse guia de estudos, Apocalipse, Revelações de Esperança. Esse guia tem o mesmo nome desse programa de TV e rádio, exatamente porque ele contém os 21 estudos que o pastor Luiz está apresentando aqui e ele é de graça para você. Se você quiser se aprofundar no livro do Apocalipse, é só pedir agora esse guia de estudos. Ele é um presente dos Anjos da Esperança para você, sem custo nenhum, viu? Você não paga nem pelo envio aí para sua casa. Peça agora o seu para você poder acompanhar essa série de estudos sobre o Apocalipse com o pastor Luiz Gonçalves, tá bem? Anota aí como ter o seu. Você pode mandar mensagem agora para o nosso WhatsApp, nesse número que aparece aí na sua tela. Anota ou tira uma foto para ficar mais fácil para você. Além desse número, tem também um número de telefone fixo para você ligar em horário comercial. 0 operadora 12 21 27 31 21. Anotou? Eu repito para você, 0 operadora 12 21 27 31 21. Esse é o telefone da Escola Bíblica da TV Novo Tempo e você pode ligar no horário comercial, como eu te disse, e quando te atenderem, você diz que quer estudar o Apocalipse com o pastor Luiz Gonçalves e com o guia de estudos que nós te oferecemos. A gente envia para sua casa com todo carinho, sem nenhum custo. Quer acompanhar o estudo com o pastor agora, já com esse guia em mãos? Eu tenho uma solução para isso também, viu? Você pode baixar agora a versão digital desse estudo. É só acessar novotempo.com/apocalipse. Eu repito também, novotempo.com/apocalipse. Ao digitar esse site, você vai ser levado diretamente para o guia de estudos Apocalipse, Revelações de Esperança. Você clica nele e já começa a estudar agora mesmo com o seu guia de estudos. Vamos convidar o pastor Luiz Gonçalves para chegar mais perto, para esclarecer várias coisas para a gente? Pastor, chega para cá, tudo bem? Olá, Darcy, como vai você? Graças a Deus, na Santa paz. Na paz, e o senhor? Tudo na paz, graças a Deus. Um Pra prazer ser estar usado. aqui. Amém, prazer estar aqui do seu lado. Para nós também. Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem? Deus abençoe você. O tema de hoje é maravilhoso. Reúna a sua família, chame os seus amigos, mandando uma mensagem para eles e vamos juntos a um tema importantíssimo. Darcy. Exatamente, e profundo também. Você aí de casa tem medo do inferno? Acredita que exista inferno? E aí, pastor? No imaginário das pessoas, o inferno é um lugar quente, com fogo, de sofrimento eterno para pessoas que foram más. Não é assim, pastor? As pessoas, infelizmente, têm algumas ideias um pouco diferentes da Bíblia. Diferentes, exatamente. E essa é uma representação do inferno de diferentes autores, inclusive um bem conhecido, Dante Alighieri, que escreveu o livro A Divina Comédia. Não sei se você já viu, mas será que esse inferno é real? Ele existe, afinal, pastor? Inferno? Do Essa jeito é que fala? uma boa pergunta, Darcy. Na verdade, biblicamente falando, a resposta seria sim e não. Sim e não? Sim e não. Ou seja, esse inferno de fogo, que as pessoas ficam lá dentro, queimando e tal, como é o pensamento popular, esse inferno não existe. Mas ele vai existir. Ah, é? Agora, existe hoje um outro inferno, que é mencionado na Bíblia, que nós vamos mostrar daqui a pouco no estudo bíblico. Só que já vou adiantar para você o seguinte, a palavra inferno também significa sepultura. Sepultura. Olha só. Novo por aqui. E se não existe um inferno eterno como nos livros e filmes, esse inferno com fogo e sofrimento eterno, é possível também que não exista um céu eterno? Será? Ou o céu eterno é real? E aí, pastor? Com certeza absoluta, o céu é real e a eternidade também é real. O que não é real é o sofrimento eterno. Ah, sim. O sofrimento eterno não é real. Quando eu disse que o inferno não existe, mas existirá, não é esse inferno exatamente do jeito que as pessoas pensam. Ou seja, os ímpios serão queimados, mas quando terminar de queimar, o fogo apaga. Então, aquele negócio de ficar eternamente com choro e ranger de dentes, Sim. aquela coisa que você já ouviu falar muitas vezes, é uma má interpretação da Bíblia. Porque, biblicamente falando, quando a pessoa for morta depois do milênio,
ela vai ser morta e vai acabar. O fogo apaga, tudo apaga. Porque se a pessoa continuasse ali dentro, viva, gritando e gemendo para sempre, ela também teria eternidade, né? Exatamente. Só que uma eternidade cruel. Uma eternidade cruel. E um Deus mau que fica botando o dedo na ferida e falando assim, toma, aprende, quem mandou pecar, agora você vai aprender, não sei o quê. É um Deus vingativo. Aí não seria Deus, seria o diabo. Exatamente, né? O nosso Deus, ele é um Deus de justiça, mas de misericórdia também, né? Então, a gente tem esse momento aqui para a gente aprender e para a gente poder se entregar por inteiro. Esse momento aqui é um momento de mensagem de salvação para a sua vida. E por isso nós vamos orar agora para que Deus possa abrir o nosso entendimento, a palavra dele possa estar no nosso coração para que a gente não peque contra ele. Não é isso, pastor? Vamos orar? Exatamente, Darcy. Vamos orar agora para o estudo da Bíblia. Querido Pai Celestial, obrigado porque temos a Bíblia Sagrada, a Tua Palavra, porque temos a revelação do Apocalipse e com certeza o Senhor aqui hoje vai nos ajudar a entender muitas coisas que nós talvez não tínhamos muito claro no passado. Que a partir de agora o Teu Santo Espírito toque o nosso coração, abra o nosso entendimento e que esse tema fique claro e possa ser uma bênção para todos nós. É o nosso pedido e agradecimento em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, atenção você aí de casa, que é o momento agora de anotar tudinho, de rever lá no ntplay.com se você perdeu algum episódio, né, pastor? Ainda dá tempo e vamos aos estudos. Deus abençoe. Obrigado, Darcy. Deus te abençoe também. Amém. Muito bem, meu amigo, minha amiga, nós já estamos aqui preparados. Eu tenho nas minhas mãos o manual e a Bíblia, obviamente. Esse manual você deve ter em casa. Se não tem, você poderá adquiri-lo. E na sua tela aparece as informações, as opções, como você pode adquiri-lo. Eu tenho esse conteúdo dentro da minha Bíblia. Por isso, eu vou guardar aqui o manual, colocar na minha cadeirinha. E vamos então somente com a Bíblia, porque aqui eu tenho já todo o material dentro da Bíblia. Certo? E aí, como você está? Tudo bem? Está sozinho? Está sozinha? Hã? E aí, sua família está reunida? Não está? Como é que estão as coisas na sua casa? Eu espero que estejam bem, com a graça de Deus. Mas a partir de agora, as coisas ficarão melhores. Sabe por quê? Porque nós vamos hoje entender um tema extremamente importante dentro do Apocalipse. E também vamos ler outras partes da Bíblia. Fique conosco e tenho certeza você será abençoado. O tema de hoje, você já sabe, é o fim da morte. Olha que tema impactante, né? O fim da morte. Alguns acham que a morte já é o fim. Hoje você vai ver o fim da morte. Portanto, para entender esse tema, nós temos que dar uma navegada, uma viajada em vários textos da Bíblia. Aí nós vamos entender. Há uma polêmica por aí que as pessoas muitas vezes fazem com respeito ao que acontece depois da morte. Uns dizem, a pessoa que morre, se ela foi boa, vai para o céu. Se for má, vai para o inferno. E se for mais ou menos, vai para o purgatório. Já ouviu isso? Outros também dizem assim, a pessoa quando morre, sai o espírito dela e esse espírito fica vagando e tal. E a pessoa vai fazendo, então, a família vai fazendo aqui seus trabalhos, suas boas obras e tal, até que esse espírito possa chegar num nível de luz. E outros ainda dizem, a pessoa que passou por essa vida e não cumpriu as suas obrigações, a sua missão, ela então reencarnaria para então cumprir a missão em outra pessoa, em outro país, em outra cultura. Então tem a doutrina, entre aspas, da reencarnação. Eu pergunto, seria isso verdade? O que diz a Bíblia sobre esse assunto? O que acontece depois da morte? A pessoa que morreu, ela morreu mesmo? Ou ela não morreu e está viva em outro plano, em outro lugar? O que significa morte? Morte é o fim ou não é o fim? E depois da morte a pessoa está viva? Se está viva, não morreu. Ou morreu, enfim. E aí? Como é que é o negócio? O que você acha? O que você aprendeu? O que você pensa? E mais, a pessoa que morre pode voltar à noite na sua casa? Pode abrir a cortina, abrir a porta, entrar e aí assustar todo mundo? E alguém fala assim, eu vi fulano que morreu, entrou aqui na minha casa. Será que a pessoa que morreu pode aparecer no centro espírita? Pode aparecer no corpo de um pai de santo ou de uma mãe de santo? Será que o morto volta ou não volta? Fala ou não fala? Está vivo ou está morto realmente? São perguntas para você pensar um pouquinho comigo e aí agora nós vamos abrir a palavra de Deus. E claro, para você saber o que acontece depois da morte, deveria perguntar a alguém que já morreu. Mas alguém que já morreu não fala. Então como é que você vai perguntar para alguém que já morreu? Mas eu tenho aqui alguém que já morreu, mas que está vivo. E esse alguém pode responder a nossa pergunta.
o que acontece com a pessoa depois que ela morre. Eu tenho aqui a informação de alguém que já morreu, mas que está viva, porque ressuscitou. Veja o que diz Apocalipse 1, capítulo 1, versículos... Vamos ler, na verdade, o verso 17 e o verso 18, de Apocalipse 1. Diz assim: quando vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. E tenho as chaves da morte e do inferno. Esse alguém é Jesus. Jesus morreu, foi sepultado, ressuscitou, está vivo e ele pode dizer o que acontece depois da morte. Ele pode dizer e ele vai nos dizer. Sabe por quê? Porque aqui nas minhas mãos eu tenho a palavra dele. Esse livro maravilhoso é a palavra de Jesus, é a palavra de Deus. Então, quando eu leio aqui, é a boca de Deus falando com a gente. Por isso, através de cada texto, você vai perceber Deus falando com você e respondendo às suas perguntas. Analisando então o que acontece com a pessoa depois que ela morre, baseado no texto de Apocalipse 1, 17 e 18, eu chamo a sua atenção agora para Gênesis. Então, do Apocalipse, nós vamos para Gênesis. Gênesis capítulo 2, ou melhor, Gênesis capítulo 2 mesmo, vamos no capítulo 2. Gênesis 2, versículo 7, olha só que texto extraordinário. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Esse texto é chave, é básico. Sabe por quê? Porque você só pode saber o que acontece depois da morte se você entender como foi que Deus fez o homem. Quais foram as matérias que Deus usou para fazer o homem. A partir daí, você pode saber o que acontece depois da morte. E nesse texto de Gênesis, nós vemos que Deus usou duas matérias-primas para fazer o homem. A primeira foi o pó da terra e a segunda foi o fôlego de vida. Foi o sopro de vida, como diz o próprio texto. Então Deus fez o homem do pó e do sopro de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Você percebeu que aqui não tem a palavra espírito? Você percebeu também que Deus não colocou dentro do homem uma alma ou um espírito ou alguma outra entidade? Você percebeu que Deus fez o homem do pó da terra e também do fôlego de vida? Ou seja, há dentro de nós só uma coisa, chamada fôlego de vida, que é a respiração, ó. Entendeu? A respiração, esse ar, esse oxigênio que você respira. Foi isso que Deus colocou no homem quando fez. Fez o homem do pó, soprou no nariz do homem esse fôlego de vida e o homem passou a respirar, a pensar, a se movimentar, a viver. E a Bíblia diz, o homem passou a ser alma vivente. Então, como é que a pessoa, depois que morre, vai sair dela uma coisa que Deus não colocou? Ou seja, se você falar assim, não, a pessoa quando morre, sai uma alma dela. Mas Deus não colocou uma alma dentro da pessoa para sair depois que ela morre. Ou então alguém fala, não, a pessoa morreu e saiu o espírito dela. Também não é verdade, porque Deus não colocou um espírito dentro da pessoa, uma entidade dentro dela. Ok? O que é que sai da pessoa depois que ela morre? O fôlego de vida. A pessoa dá o último suspiro e cai e morre. Então, quando ela dá o último suspiro, o que é que sai dela? Sai esse fôlego de vida. Ela para de respirar. É isso, nada mais além disso. Agora, tem uma expressão nesse texto que fala assim, Deus fez o homem do pó da terra e soprou fôlego de vida e o homem passou a ser. Observou? Passou a ser alma vivente. Observe bem essa palavra ser. Veja que a Bíblia não fala assim, passou a ter. Fala, passou a ser. Então, essa expressão ser mostra que o homem é. O homem não tem. O texto não fala assim, e o homem passou a ter alma vivente. Não, o homem não tem uma alma. O homem é uma alma. Está certo? Por isso a Bíblia fala, o homem passou a ser. Portanto, eu sou, tu és, ele é. Nós somos. Certo? Então, eu sou uma alma vivente. Você é uma alma vivente. Cada ser humano é uma alma. Então, eu posso falar assim, hoje na igreja batizamos 50 almas. Isto é, 50 pessoas. A expressão alma aqui é uma referência ao ser humano e não a alguma coisa que tem dentro do ser humano. Entende? Por isso que o texto fala assim, o homem passou a ser alma vivente. Está claro isso? Então veja, o homem é uma alma, o homem não tem uma alma. Você é uma alma, você não tem uma alma. Certo? Por isso, quando a pessoa morre, não pode sair dela uma coisa que ela não tem.
O que sai dela é somente o sopro de vida, o fôlego de vida, como diz a palavra de Deus. Agora que você entendeu exatamente isso, veja só uma coisa. Quem foi que disse que a alma morre e quem foi que disse que a alma não morre? Lembrando que a alma é o ser humano. O ser humano morre ou não morre? Claro que morre. Então, quem foi que disse que a alma morre e quem foi que disse que a alma não morre? Aqui no livro de Gênesis, capítulo 2, versos 16 e 17, fala que o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então Deus estava dizendo para as duas primeiras almas, Adão e Eva: se vocês comerem do fruto proibido, certamente morrerás. Entendeu? Deus afirmou: certamente morrerás se vocês comerem do fruto, se vocês pecarem. E quem foi que entrou para contradizer a Deus? Quem foi que disse que a alma não morre? Veja quem foi que disse. Gênesis 3, versículo 4. Diz assim: então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Entendeu? Sabe quem foi que disse que a alma não morre? A serpente. Portanto, essa ideia de que a pessoa morre, mas não morre e continua vivendo em outro plano, em outro espaço, em outro mundo, ou que sai dela uma entidade que aparece aqui, que aparece ali, que baixa aqui, que baixa ali, que puxa o pé não sei de quem. Essa ideia de que a alma não morre é uma doutrina da serpente. Entendeu? Então, se você aprendeu que a alma não morre, que a pessoa quando morre, a alma continua viva, essa é a doutrina da serpente, não é de Deus. A doutrina de Deus é: certamente morrerás. Se você comer do fruto proibido, se você pecar, você vai morrer. E o diabo disse assim: não, nada disso, pode comer, pode fumar, pode beber, pode fazer o que você quiser, porque é o seguinte: certamente não morrerás. Você vê que Satanás usou aqui um argumento forte, só que é forte para quem não conhece a Bíblia, porque para quem conhece, o argumento é fraco. E tem um detalhe: quando Satanás disse certamente não morrerás, Satanás então estabeleceu uma doutrina que até hoje permeia o mundo todo. Inclusive tem muitos filmes, novelas, séries, entendeu? Que defende a doutrina da serpente. Tem até música que defende a doutrina da serpente e muitas vezes a pessoa que faz ou que escreve não faz ideia do que está fazendo. O fato é que Deus disse certamente morrerás e a serpente disse certamente não morrerás. Uma perguntinha aqui para você, irmã Maria Aparecida Pereira da Silva. Você fica com a doutrina de Deus ou da serpente? Hã? Fala aí. Claro, com a doutrina de Deus, obviamente, porque a doutrina da serpente está errada. A serpente aqui é o próprio Satanás nesse caso. Entendeu? Bem, meu amigo, presta bem atenção que a Bíblia é muito clara nesse assunto. Então, acontece o seguinte: se o homem foi feito dessa maneira, quando o homem morre, nada mais acontece do que isso que eu vou ler agora. Gênesis 3, verso 19. Está bem aqui. 3:19. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Ouviu? Tu és pó e ao pó tornarás. Quando a pessoa morre, sabe para onde ela vai? Para a sepultura. Quando a pessoa morre, ela vai para debaixo da terra. Ah, pastor, mas e quem foi cremado? Não há nenhum problema. Quem é cremado vira pó igual àquele que é sepultado. O princípio é: toda pessoa que morre volta para o pó. Volta para o pó inevitavelmente. É como diz o texto: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes ao pó. Porque você foi formado do pó e ao pó você vai tornar. Agora tem uma perguntinha para fazer para você, o senhor Israel. Presta atenção, senhor Israel. É o seguinte: a pessoa que morre, então, pode voltar à noite na casa, entrar no quarto, deitar na cama do lado da esposa, ou do marido, ou do filho, ou da filha, ou aparecer no centro através de um líder espiritual. Será que a pessoa volta ou não volta? O que diz a Bíblia? Eu vou te mostrar. Presta atenção, o senhor Cosme. Senhor Cosme, presta atenção que eu vou te mostrar agora. Veja o que diz o livro de Jó. O livro de Jó é um livro extraordinário. E ele fala também sobre esse assunto. Aqui está Jó 7, 9 e 10. Fala assim, Jó 7, versos 9 e verso 10. Atenção. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir. Nunca mais tornará sua casa, nem o lugar onde habita o conhecerá jamais. Amém? Claro? Entendeu? Então, resposta.
Quem já morreu não volta em casa, não volta na empresa, não volta no apartamento, não aparece de noite, não desce no centro espírita, não desce numa sessão, não desce no corpo de ninguém. Quem morreu, morreu, está morto. E ali está esperando o dia da ressurreição. O dia da ressurreição. Até porque se a doutrina da serpente fosse verdadeira, se a pessoa que morresse já fosse para o seu devido lugar, se a pessoa que morresse fosse para o céu, para o inferno, para o purgatório, para o mundo dos espíritos, ou reencarnasse, então a doutrina da ressurreição estaria por terra. Por quê? Se a pessoa que morre já vai para o seu devido lugar, para que ressuscitar as pessoas? Não precisa. É só matar todo mundo, né? Mata todo mundo, aí o bom vai para o céu, o ruim vai para o inferno, o mais ou menos vai para o purgatório e acabou, resolvido o problema. Aliás, Jesus nem precisava voltar, Jesus não precisaria voltar, certo? Não haveria ressurreição, nada disso. É só ir morrendo, vai matando todo mundo. Aí cada um vai para o céu. Você percebe que a doutrina da serpente é contraditória? Você percebeu que a doutrina do inimigo é contraditória? Porque daí, se você pensa que o morto está vivo, continua vivo, ou já foi para o céu, ou já foi não sei para onde, porque é muito comum, né? Morreu alguém e a pessoa fala assim, já está no céu, o céu está mais alegre, o céu está mais feliz, morreu um artista, morreu um apresentador, morreu uma pessoa famosa, era uma boa pessoa, tenho certeza que está no céu, não sei o quê. Não é assim, meu amigo. Não é assim. A pessoa que morre está no pó da terra, esperando o dia da ressurreição. Quando ela morre salva ou perdida. Não tem outra coisa. E depois que a pessoa morre, não adianta você acender uma vela, rezar uma missa de sétimo dia, uma missa de ano, fazer alguma cerimônia, porque não dá para mudar mais o destino, o quadro da pessoa que morreu. A pessoa, quando morre, já define, ou morre salva ou morre perdida. Não tem mais o que fazer. Entende? Por isso nós temos que aproveitar agora que estamos vivos, que temos chance para que a gente possa se preparar verdadeiramente para a salvação. Amém? Tem um outro texto que eu queria ler para você, que está no livro de Eclesiastes. Esse texto é muito importante. Eclesiastes 9, versos 6 e 7. Diz assim a palavra de Deus. Amor, ódio, inveja. Eu vou começar então um pouquinho antes, do verso 5, e aí eu emendo e fica mais fácil. Então, Eclesiastes 9, verso 5. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram, para sempre não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Viu? Os vivos sabem que hão de morrer, ou seja, nós sabemos que vamos morrer um dia, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. A sua memória jaz no esquecimento. Mais claro do que isso, impossível. Então, diante dessa revelação, eu queria que você entendesse o seguinte: toda pessoa que morre vai para o pó da terra e aguarda a ressurreição. Quando Jesus voltar, ele vai ressuscitar os justos e vai levar para os céus. Aí, depois de 1000 anos, ele vai ressuscitar os ímpios. Sabe para quê? Para receber o juízo final, a condenação final. Depois do milênio, não haverá uma segunda chance. Depois do milênio, todos os ímpios vão ressuscitar somente para receber a sua recompensa, o seu galardão, o juízo final, a sentença final. Isso depois do milênio, entende? Então, nesse caso, depois do milênio, todos aqueles que rejeitaram a salvação, esses serão queimados com fogo e enxofre. E esse fogo e enxofre que vai queimar os ímpios vai formar um grande lago de fogo, que é o que diz o Apocalipse 20, e é o que diz a Bíblia em outras partes. Então as pessoas que rejeitaram a salvação serão queimadas, serão destruídas. Mas lembre-se, as pessoas serão queimadas e o fogo vai existir enquanto houver matéria. Depois que terminar de queimar a matéria, o fogo apaga, certo? Ou seja, Deus não vai deixar as pessoas ímpias, vivas, para sempre, gemendo, gritando, de dia e de noite, sem nunca morrer. Seria cruel, seria uma coisa vingativa. E Deus não é assim. Então, os ímpios serão mortos e destruídos para sempre. E os justos terão a vida eterna. Está claro? Se você vai para Malaquias 4, verso 1, diz assim, que Deus não vai deixar nem raiz e nem ramo. Ou seja, todo mal será arrancado pela raiz, todo mal será destruído. Deus vai eliminar o mal pela raiz. Não vai ficar nem raiz e nem ramo do mal. Mas o mais interessante nessa história toda, sabe o que é? Deixa eu falar para você, meu amigo Antônio. É o seguinte, o mais incrível nisso é que Jesus vai voltar.
E quando Jesus voltar, ele vai ressuscitar as pessoas do pó da terra. Do pó ele vai ressuscitar. E ele vai dar aos seus fiéis a vida eterna. E os que ressuscitarem na volta de Cristo, ressuscitarão perfeitos. Seremos perfeitos para sempre. E a morte será destruída para sempre. Depois do milênio, nunca mais haverá morte. Deus vai acabar com a morte. Nunca mais vai existir pecado, nem sofrimento e nem morte. Amém? Vem cá. Vem comigo aqui nesse momento da nossa cadeirinha, esse momento especial para a gente finalizar a classe bíblica de hoje. Presta muita atenção. Há um texto em Tiago 4,14 que fala assim: você não sabe o que vai acontecer amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece e logo desaparece. Por isso hoje é momento de você tomar uma decisão e entregar sua vida nas mãos de Jesus. Faça isso. Eu vou orar por você. Querido Pai Celestial, obrigado por esse tema. Obrigado por entender melhor esse assunto. Abençoe esse homem, essa mulher, essa família que ora comigo e que essa pessoa se prepare para a volta de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Obrigado por sua atenção na nossa classe bíblica. Logo depois vai ter um bate-papo na internet ao vivo conosco, com a nossa equipe. E no próximo programa, na próxima classe, estaremos juntos com você e com a sua família. Deus te abençoe, fica firme, não desista, leia a Bíblia, ore a Deus e se prepare, porque Cristo em breve voltará. Tchau, tchau. A seguir, a Voz da Profecia. Esse programa chega até você por meio de Anjos da Esperança. Seja anjo, seja novo tempo. Revista Verdades para o Tempo do Fim. Peça a sua gratuitamente em biblia.com.br. Dona Lourdes é a alegria da criançada. Ela é fofa, engraçada e ajuda a tia Cecel a aconselhar essa turminha. Mas pode ser bem ranzinhos às vezes. Programa da tia Cecel, todos os sábados aqui na TV Novo Tempo. Nunca deixe de falar com as pessoas que você ama. Ligue para sua família e amigos.